Família, deixa eu contar uma parada pra vocês e eu acho que vocês vão gostar. O Vasco não perde hoje. Que isso, Thiagão? Não perde. Eu não vou garantir vitória, mas perder não perde. Por quê? Fiquei assim, indignado, né? Poxa vida, cara, como é que o Vasco conseguiu perder esse jogo aí pro São Paulo, em casa, Caldeirão lotado? Gravei o vídeo ali no quarto, pré-jogo. Não pode, você não pode, cara, quando a parada tá dando certo, você não pode mudar isso aqui. Não pode mudar. Então voltei, tô aqui, pré-jogo, camisa do suco amarelo. Perder, não vai perder. Agora eu não posso garantir vitória, porque foi a partir deste local, com essa camisa do suco amarelo, que a gente conseguiu a classificação na Copa do Brasil. Não perdendo, não é? Mas é isso, família. Bom dia, uma excelente quarta-feira, um dia abençoado para todos nós. Chega aí para mais um pré-jogo, Botafogo contra Vasco. E você sabe que o pré-jogo do canal Vasco em Família, minha voz falhou, em Família, a gente traz aqui as reações dos torcedores, no caso de hoje, do Botafogo, do bairro. Olha, a galera tá comemorando aí, o Barros é dúvida, se o Barros não jogar, não, o Pitbull vai... Meu parceiro Danilo, você que gosta... que eu imito aqui o cachorro em referência ao Barros. Ah, os caras só acompanham futebol, não sabem, não entendem a referência. Quem aí acompanha a NFL? Paulo Antunes. Ele não faz isso? Temos um jogo. É isso. Vocês têm que, acompanhar a NFL também, É isso. Mas, família, vamos lá. Tem muita resenha. A gente vai trocar uma ideia sobre Botafogo e Vasco, a importância desse resultado hoje. O Vasco precisa ganhar, né, para sonhar, continuar sonhando aí com a com a Libertadores. E, poxa, é ruim, né, levar uma sequência aí de resultados negativos, né, perdeu para o São Paulo de forma nenhuma. O Vasco, né, pode perder hoje para o Botafogo. Eu tava meio assim, cara, até comentei com alguns amigos, não tô legal, cara, não tô sentindo uma parada bacana que essa... É o Botafogo, é o bairro. Mas um dos seis que eu conheço, um dos seis botafoguenses que eu conheço, do nada começou a me perturbar. Eu falei assim, mas por quê? Qual o motivo disso? Por que tu tá me perturbando, meu senhor? Ele começou a me perturbar, me mandou um vídeo dos torcedores do PSG falando, né, ali, que time é esse? Aí Botafogo, que time é esse? Você, que time é esse? Flamengo. Aí chegaram no Vasco, falavam que era Corinthians, sei lá. Eu falei, irmão, o que tu tá fazendo, cara? Aí a confiança voltou daquele jeito, família. Não, vamos perder pro bairro hoje não. Pelo amor de Deus, um dos 6 botafoguenses foi me atazanar a minha noite. Não, isso é batata, como diria meu pai. É o que eu precisava para, né, confiar na vitória de hoje, família vascaína. Então chega aí que tem muita resenha. Mas antes, se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e fecha com a Golcase, pelo amor de Deus. É o momento para você comprar a sua capinha personalizada, sua linha térmica, o copo Life, copo Vibe, copo Fresh. Tem muita coisa lá, sua garrafinha Urban, tem mala para viajar, tem mochila que você também pode personalizar na Golcase. Você quer carregador para celular portátil? Tem também lá na Golcase. Então assim, você entrando no site, através aqui do nosso QR Code, ou do link que eu vou deixar no primeiro comentário fixado, não esquece, utiliza o nosso cupom Família Vasco para estar dando uma moral para o Thiagão. Lembrando, Família Vascaína, que você pode utilizar o nosso cupom em todo o site, não somente em produtos do nosso Vascão. Vamos seguir a nossa resenha. Deixa eu falar com vocês mais uma vez para encerrar esse assunto, que é o lance lá da faixa, né, em Madureira. Olha a página aqui que eu falei para vocês, tem bastante seguidores. Views, 196 mil seguidores. Essa página aqui fica fazendo videozinho motivacional para a Copa do Brasil, tá ligado? Coach, RH, não sei qual é a função ali, para motivar não sei o que, né? Isso foi uma das coisas que o torcedor do State que eu conheço estava me atazanando. Não sei o quê, e isso. Eu falei assim, irmão, na fase boa de vocês, porque o bairro tá vivendo uma fase boa, né? Conquistou no ano passado, e tá ali na parte de cima da tabela. E vocês conseguem botar 7 mil, mano. Eu falei pra ele, 7 mil no Engenhão, cara. O Vitória no aeroporto, pra dar uma moral ali pros jogadores pra encarar o Vasco, botou 10 mil. Vocês são uma vergonha. Eu tive que falar pra ele e fica me atazanando a minha mente na fase boa. Então assim, cara, o Fluminense também ganhou a Libertadores recentemente, não fez uma boa Copa do Mundo, tá aí na semifinal da Copa do Brasil, vai ser eliminado pro Vasco, tá disputando o pré-Libertadores, precisa de videozinho motivacional, gente. Pegando o Pedrinho falando, pegando o Ryan fazendo pegando o faixa que nem vascaíno que deve estar fazendo isso. Aí botou aqui, soberba. Torcedores do Vasco já estão vendendo as faixas de campeões da Copa do Brasil 2025. Mano, que isso? Eu tenho certeza que tem algum
torcedor do Flu-C que vai concordar comigo. Isso é a postura de torcedor de time de Série C, pô. Você vai concordar comigo, você vai falar, Thiago, você tem razão, torço pro Fluminense, você tem razão, nada a ver. Precisa motivar desse jeito, gente. Ai, meu Deus do céu. Família, vamos lá, ó. Deixa eu destacar aqui também, tava vendo um News Almirante aqui, ó. CBF confirmou a partida entre Grêmio e Vasco para o dia 19, às 9h30. A seleção brasileira enfrenta a Tunísia no dia 18, às 4h30. Caso Paulo Henrique atue, deve desfalcar o Cruz Maltino no Brasileirão. A questão é o Puma, né, que também deve ser convocado e a gente tem que ver aí, né, o dia do jogo do Uruguai. Então, de repente, o Vasco vai ficar sem lateral direito. E o Tietchan, né? Foi o Tietchan que jogou? O Tietchan jogou de lateral direito contra o Fortaleza. Então, assim, não vai ser a primeira vez que isso vai acontecer, mas, né, uma merda perder o PH nesse jogo aqui contra o Grêmio, porque a gente entende que o Grêmio é muito mais capacitado do que o Fortaleza, né? Por exemplo, o Grêmio completo, né, com o Carlos Vinícius, que eu sempre falei dele, eu falei, no futebol brasileiro, ele vai render, tá metendo gol lá, Arthur, né, tem uns jogadores lá que o Grêmio, né, deu uma melhorada. Então, assim, é um desfalque importante aqui, né, tanto o PH quanto o Pumita, que deve também acabar ficando fora dessa partida, dependendo aí do dia do jogo do Uruguai, né, família vascaína. Mas tem a possibilidade também aqui do PH não jogar, porque o Wesley, né, vai estar dessa vez, né. Seguindo aqui, deixa eu destacar com vocês os jogos de hoje. Tá aí, ó, Sport contra Juventude, Vitória contra Internacional, torcendo muito aqui por Vitória por causa do Santos. Bragantino e Corinthians, né, aqui a gente tem que dar uma secada no Corinthians, que pode ultrapassar o Vasco. Botafogo e Vasco, Grêmio e Cruzeiro, Atlético Mineiro contra Bahia. E para fechar o dia tem São Paulo contra Flamengo. Não adianta aqui também, né, a gente ficar... os jogos aqui no mesmo horário praticamente, né? Os que mais importam, podemos dizer assim, que é Corinthians, o nosso, né, o Grêmio também é um time que tá ali, né, para trás, mas pode encostar no Vasco também, dependendo se ganhar do Cruzeiro. Bahia já deu uma distanciada, é isso, é ali. O jogo do Corinthians e do Vasco hoje, o Grêmio, podemos dizer assim, é aquela secação forte em cima aqui do Internacional para o Vitória colocar o Santos na zona de rebaixamento. Eu acho que coloca, né, família vascaína. Vamos lá, vamos focar aqui no jogo de logo mais, às 7h30, lá no Engenhão. Deixa eu passar aqui os torcedores do Botafogo falando um pouco sobre esse confronto e a gente volta aqui para trocar uma ideia. Se liga só. Na nossa casa, a gente não pode pensar, claro, em outro resultado. David Ancelotti, que segundo o GE, testou alternativas e também, segundo o GE, deve ter à disposição ali Joaquim Correia, fora Savarino, retornando ao time titular. O que vocês estão vendo aqui ao lado, ó, no glorioso campinho de saída, é um provável Botafogo para enfrentar o Cruz Maltino, com algumas dúvidas, Cuiabano ou Alex Telles, Cris Ramos ou então Arthur Cabral, tem algumas dúvidas ali no ar, mas provável que seja esse 11 inicial aí para começar esse clássico, e a gente, claro, precisa da vitória. Vencer o Vasco significa dizer que a gente dá um passo muito importante rumo à Libertadores de 2026, enquanto a gente acaba jogando praticamente uma pá de cal aí nas pretensões cruz-maltinas via Brasileirão, né? Porque o Botafogo vai poder abrir 9 pontos de vantagem para cima do Vasco em caso de vitória, e o Vasco, depois daquela arrancada toda e tudo mais, pode ficar realmente só ali pela Copa do Brasil, que não tem garantia de título, mas enquanto estiver na disputa, é uma possibilidade. Eu me preocupo muito, cara. Se for essa mesma a escalação, me preocupa o poder de marcação desse time, que é nenhum, cara. Nenhum. O time do Botafogo, né, no geral, possa defensivamente fazer um bom trabalho. Mas aí tem um detalhe interessante que eu queria colocar aqui na tela também, que é a escalação do Vasco, né? O Barros é dúvida. E o Barros, ele faz uma função de pegada de marcação no meio de campo, né? É bom jogador. Vinha jogando bem, vinha jogando bem. Ele é dúvida, e o que acontece? O Diniz pode colocar ao lado do Tietchan o Hugo Moura. E aí dá uma enfraquecida legal na questão de marcação também do adversário, né, Ricardo? Porque o Hugo Moura, ele não tem a mesma pegada de marcação do que o Barros, por exemplo. Não, e o Ou seja, pode ser um clássico e ninguém marca ninguém no meio de campo. Pois nesse caso pode. Mas por isso que eu acho melhor que a gente tenha algum poder de marcação. Me incomoda, cara, esse meio campo tão frouxo, assim. A gente já teve essa experiência de jogar com meio campo frouxo e não foi legal, cara. Falando em visitante, olha o Vasco aqui, ó. 17 pontos conquistados, são 5 vitórias, 2 empates, 8 derrotas, 24 gols marcados, 23 gols sofridos. Nos últimos 5 jogos, contudo, 3 vitórias. Então, dessas 5 vitórias como visitante, 3
conquistadas nos últimos 5 jogos. Os últimos 5 jogos do Vasco, fora de casa, só tem uma derrota. Isso deixa claro aí que o momento do Cruz Maltino realmente é um momento interessante. Do lado de lá, o trabalho do treinador deles acabou dando liga, né? Enquanto do lado de cá a gente ainda tá patinando. E aí, Ricardo? Um mandante inconstante, um mandante instável, um visitante com 3 vitórias e um empate nos últimos 5 jogos longe dos seus domínios, mas ainda assim, clássico, né? E clássico, nesse nível de equilíbrio, é detalhe por diversas vezes. É difícil imaginar o que pode acontecer amanhã, cara. É um jogo muito imprevisível, muito. Que Vasco que a gente vai ver? É o Vasco que perdeu pro São Paulo? Ou é o Vasco que jogou bem em alguns jogos aí recentes? Qual o Botafogo que a gente vai ver? Um Botafogo que já fez partidas como fez contra o Mirassol, por exemplo? Contra o Santos, acho que nem jogou mal também. Só tomou gols idiotas, gols que não deveria ter tomado. Então, assim, eu primeiro tava achando que não ia nem conseguir ganhar. Aí vem o jogo do Vasco no dia seguinte, né, tem ali a derrota, né, os jogadores que são muito importantes e vão desfalcar o time, né, como o PH, como o Nuno, tem a possibilidade também do Barros não jogar. E aí você vai começando a ganhar mais confiança. Opa, calma aí, estamos ferrados aqui, as paradas não estão funcionando, mas o lado dele também não tá 100%. Vão para dentro. Então, ontem eu achava que ia empatar. Hoje eu já tô achando que, de repente, a gente ganha. É isso. Assim, família, como mudou, né, o discurso em comparação àquele período ali da Copa do Brasil, que eles tratavam aquela decisão como obrigação, né, passar do Vasco. E hoje esse discurso acabou. Eu tava acompanhando o cara a cara lá da Placar TV, aí tava lá o Garone, né, o Papa, Raíssa Simplício, tem um torcedor lá do Botafogo também, que assim, desculpa, eu esqueci o nome. Cara, deu 9, eu posso até mostrar aqui pra vocês, deu 9-3 pro Vasco. 9-3. E, assim, a galera, né, o vascaíno, alguns, né, porque eu acho que tem outros que entendem bem. Não é porque o Vasco é favorito, não é porque o Vasco está num bom momento que vai ganhar. Pô, já teve alguns aí momentos da nossa história que o Vasco tinha um timaço, né, e nem por isso ganhou tudo que disputou. Oh, meu Deus. Né? Então tem uma galera que não está entendendo a situação. O fato do Vasco ser favorito para determinada partida não quer dizer absolutamente nada. Sabe o que quer dizer? É que você tem a chance de ganhar hoje. Você tem a chance de comemorar um gol, de comemorar os 3 pontos, mas isso, claro, que pode não acontecer. Isso é normal, isso é bola, isso é futebol. O que a gente tem que entender disso tudo aí, que é melhor isso do que ter um Ribamar, um Neto Borges, um Escudeiro, um Fábio Braz. É isso, gente. A gente tem que lidar com isso. Não quer dizer nada. Então a galera, tem muita gente, mesmo jogando fora de casa, eu até coloquei aqui, né, o Vitor, esqueci o sobrenome dele, lá da TMC, falando pra mim o Vasco favorito. Ah, mas foi favorito, Thiago contra o São Paulo, olha a merda que deu, família. Tudo pode acontecer. Mas, poxa, a gente esperou tanto esse momento. Hoje o Vasco ainda tem as suas limitações, tem as suas dificuldades. O Vasco hoje consegue competir de igual para igual contra qualquer equipe. Mas, poxa, é legal. É legal você ter confiança no seu time. O que não quer dizer absolutamente nada. Nada. Não tem garantia de nada. É só que hoje o Vasco permite o seu torcedor acreditar, independentemente do adversário. É isso, tá? É isso. Então a gente precisa lidar com isso, porque tem uma galera, não coloca o Vasco aí, é isso, não. Não, calma, família. Você torce pro Vasco, né? Dá pra gente lidar com isso. A gente espera que os jogadores do Vasco possam, né, performar bem e conseguir a vitória, né? Você vê aí que é um discurso bem moderado, bem, né, entendendo que é um jogo difícil, como eu disse, totalmente diferente da Copa do Brasil, família vascaína. A gente torce, né, para que o Barros possa jogar, eles estão ali comemorando, porque, né, eles estão reconhecendo o trabalho que o Barros vem fazendo, sem dúvidas. É um jogador que trouxe esse equilíbrio para o Vasco, não somente ele, como o Carlos Cuesta. Eu venho falando isso aqui com vocês, né? O Ryan é o principal jogador do Vasco. Ah, mas não jogou nada, faz parte, né? Todo jogo que ele vai decidir. Mas ele é o principal jogador do Vasco. Mas para substituir é mais difícil, dentro das opções, o Barros e o próprio Carlos Cuesta. Então, se perder ali o Barros, vai entrar quem? O Hugo Moura, que não tem de forma nenhuma a pegada, a impulsão na bola no alto, né? Que o Barros tem o tesão para marcar, para roubar a bola, para chegar, para gritar na cara de não sei quem, sabe? Não tem. Então faz muita falta para esse Vasco não ter o Barros. Espero que ele possa jogar no dia de hoje e tenha aí o reconhecimento dos torcedores, né, do bairro. Tem sim desfalque do PH, mas é aquilo. O Pumita, a gente confia, tá bem, tá num bom momento. Espero que ele possa render hoje. E tem o Nuno, né? Primeira vez que a gente vai entrar numa partida do Campeonato Brasileiro sem o nosso português. E aí provavelmente vai ser o Verrete, família vascaína.
Mas assim, olhando pro Botafogo e tudo que eles falaram ali, dessa falta de pegada, poxa, eu fico até assim, cara, eu não tô acompanhando muito o Botafogo. Eu até assisti uma parte do jogo contra o Santos, porque o Botafogo jogou contra o Santos 4 horas e o jogo do Vasco seria às 6h30. Aí eu tava lá no meu avô tomando suco amarelo, vendo esse jogo. E assim, foi um jogo bem pau a pau, foi lá e cá, um jogo bem aberto, realmente nem o Santos nem o Botafogo ficou tipo o São Paulo, sabe? Marcando e buscando contra-ataque, não, foi um jogo de trocação, podemos dizer assim. E aí o Botafogo teve as suas falhas, tem até um gol lá que o Newton vai cortar e o cara consegue travar ele, a bola entra. Então assim, jogo bem aberto, não sei se o Botafogo vai se comportar dessa forma contra o Vasco. Mas o que eu queria destacar? Ele falou ali que o Danilo e o Marlon Freitas, o time fica sem pegada. Pô, e o Danilo, cara, tinha uma disposição com a camisa do Palmeiras, eu não sei o que está acontecendo com ele nesse momento. Mas vamos lá, ó. Provável Botafogo: Léo Link, Vitinho, David Ricardo, Alexander Barbosa, Cuiabano. Isso aqui eu gostaria de ter o Teles aqui, porque o Teles tem mais dificuldade na marcação, né? O Cuiabano pode não ter a técnica do Teles, mas tem mais força. E aí pro Ryan arrastar, ou o próprio Andrés Gomes, né, se jogasse por ali, vai ter mais dificuldade. O Cuiabano tem mais força, né? Marlon Freitas, Danilo, e aí tem a possibilidade, tem muita gente colocando aqui o Newton nesse time, tá? O Arthur, Santi Rodrigues, Chefinho, Arthur Cabral ou Cris Ramos, né? Tá aí, esse é o provável Botafogo, e é isso, cara. Se um tempo atrás, o nosso olhar também mudou, né, para o Botafogo. Se na Copa do Brasil a gente tava, caramba, né, beleza, a gente tem a confiança, mas é um jogo difícil. Hoje, a gente entende que é um jogo equilibrado, mas o Vasco é um Vasco que passa muita confiança, sim, apesar da derrota contra o São Paulo, que pode ganhar do Botafogo. Jardim, Puma Rodrigues, Carlos Cuesta, Robert Renan, Lucas Piton, Barros, Deus quiser vai estar em campo hoje, Tietê, Felipe Coutinho, Andrés Gomes, Ryan e Verratti. Esse é o provável Vasco, né? E aqui o GE coloca a dúvida do Hugo Moura e também do David no lugar do Verratti e o Hugo Moura no lugar do Barros, família. É aquilo, né? Já falei bastante, né, durante esses dias aí sobre o provável Vasco. Eu entraria o Barros em campo com o Hugo Moura e não com o Tietê. Eu ia segurar o Tietê para justamente, você tá vendo aí que o torcedor deles também tem esse olhar sem bola, pegada, disposição. Então sim, eu entraria com o Hugo Moura e o Barros. É aquilo que eu falo com vocês, perde lá na saída, perde na construção, mas ganha na pegada. Eu acho que isso é importante, que aí você acaba, cara, se isso for bem treinado, e a gente sabe que o Diniz é muito capacitado para isso, se isso for bem ajustado, você começa, né, a dar mais liberdade para jogadores que têm mais recursos, de repente, para decidir lá na frente, coisa que o Tietê tá mostrando muita dificuldade, né? Que é os laterais aparecerem mais na frente, o Coutinho tem um pouco mais de liberdade para construir, para, né, gás, né, mais com bola, para encostar na frente, para bater pro gol e fazer ali um miguezinho, porque vai ter os dois volantes para morder ali, do que o Tietê que encosta na frente e volta, tem um desgaste e não tá conseguindo contribuir muito nesse sentido, né, família vascaína. E no comando de ataque eu entraria assim, com o David e manteria o Ryan como centroavante, porque eu entendo que esse jogo é muito mais parecido com os jogos Fortaleza, Flucê, e aí o Ryan seria um jogador importante no momento de abafa para ser esse jogador pelo centro do campo, para dar opção para um contra-ataque e também ter o Andrés Gomes, além do David também, que poderiam ser jogadores para, né, acelerar nesse momento de pressão ou, né, uma saída, uma bola em profundidade, você ter 3 jogadores de muita força para contra-atacar, além de toda essa movimentação sem bola, que eu também entendo que é bem importante, família vascaína. Mas vamos lá, eu tô confiante, né? Principalmente depois de um dos 6 botafoguenses que eu conheço ficar atazanando a minha noite. Fui!